Quando o sócio entra, que isso eu vejo muito também, por exemplo, não, tamo junto, 50%, 50%, beleza, vamos, sei lá, vamos vender água no Farol, beleza? Beleza. Aí, pô, mas todo dia eu tô aqui no Farol 7 horas da manhã, você chega 10h30 e vai embora meio-dia, pô. Em outras palavras. E Sensacional o que você quando falou. tem um que trabalha mais, o outro fala, meu, tô trabalhando pra Gente, eu não caceta, esse vou, cara. eu vou agora quando eu tiver que fazer algum podcast, eu vou vir só aqui porque eu não preciso combinar nada com esse cara. Ele pega É. tudo na hora. Parabéns. Obrigado. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aham. Uma das coisas importantes, e aí já entra na intersecção entre processo e psicológico, é divisão de responsabilidade. Opa. A gente pode montar uma sociedade e falar: olha, eu vou entrar com o dinheiro, você vai entrar com o trabalho no podcast e tá tudo bem. Se tiver tudo bem para você e tiver tudo bem para mim, legal. Mas às vezes essas conversas não são feitas. Vamos empurrando. Sim, E aí o que acontece? Você tá trabalhando mais que eu. Você vai falar, pô, esse Rogério não vai estar folgado. sim. O cara não trabalha. E aí eu falo, puta, eu entrei com dinheiro, ele não tá reclamando do quê? O famoso Se eu depois tô a gente vê, segurando. né? Não tem aquele, depois a gente É vê, o pô. depois a gente vê. Aham. Então, eu fui vice-presidente de RH por muito tempo em organizações e multinacionais. Uma das coisas que eu achava mais importante no RH é a descrição de cargo. Mas que bobagem descrição de cargo, é claro. Descrição de cargo é importantíssima. Porque quando eu estou te contratando, olha, eu quero que você me faça isso. E você vai ter que me dizer o que você vai fazer, até para eu te pagar em função disso, para eu te promover em função disso, para eu te mandar embora em função disso. A mesma coisa acontece numa sociedade. Precisa estar muito claro qual é a tua responsabilidade, qual é a minha responsabilidade. Sim. E às vezes não, na maioria das vezes, isso fica escondidinho. E aí que o problema acontece. Putz, e o cara passou o fim de se eu passei a noite inteira trabalhando, eu vi ele postando no Instagram dele que ele estava no parque. Eu virei o fim de semana, ele estava tomando chopp na praia. Aí Desse pronto, jeito. Desse virou uma bomba jeito. atômica, entendeu? É, aí é a hora que começa o conflito. A hora que começa o conflito e não tem como segurar. E aquele que promete tudo e não entrega nada? Também tem. Eu gosto de falar de coisas práticas. Eu participei de um trabalho, de um processo societário. Tá. Tem uma diferença eu gosto de fazer a análise, né, Aham. da terapia de casal e a terapia de sócio. Terapia de casal, geralmente, você chega o casal. Não sei se você já fez, é bem Não. interessante. Não, imagino, E imagino. é bem interessante, não é, você não tem que ir na terapia de casal só porque você tá com problema. Sim, Você tem que ir pô. na terapia de casal para você melhorar a tua relação, é Pô. extremamente positivo. Mas na terapia de casal, eu como psicanalista não atendo terapeuta de casal, porque não é a minha especialidade. Mas assim, o que que acontece? Geralmente, alguém te procura, mas vai o casal na primeira sessão, né? Terapia de sócio não é deste jeito. Já tem a primeira grande diferença. Hum. Alguém te procura, ele vai sozinho na primeira. Porque ele vai contar a história dele. E que às vezes é uma história deturpada. Não tem história certa. Não tem eu tô certo e você tá errado. Mas Sei. é aquela história que você já, pelo teu filho, você fala, bom, tem gato nessa Aham. história, né? Então, aí, mas geralmente o cara vai sozinho e ele, ele conta a versão dele. Eu peguei um caso há uns 2 anos atrás, a pessoa chegou e um cara de super sucesso, hoje faz um super sucesso. Chegou e falou, pô, eu tô com um problema, não sei o quê, não sei o que lá, preciso ajustar minha sociedade, tem um sócio que é isso, tem um sócio que é isso, tem um sócio que é aquilo. Tá. A primeira coisa que eu falei, eu posso conversar com os teus sócios? E fiz uma pequena conversa com os sócios dele, porque isso não pode ser Tá. uma coisa escondida, isso é uma coisa transparente. Fiz uma pequena para ouvir as outras histórias. E aí depois não e foi muito rápido esse processo. Depois de eu fazer essa primeira avaliação, já estava na minha cabeça que tinha um sócio fora do alinhamento da sociedade. Pô, uma boa análise. Que era um cara que estava falando mais ou menos o que você disse: "Putz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo", e muita conversa e pouca, resolução. O que que aconteceu? Eu depois me juntei com ele novamente, porque ele me contratou, falei: "Olha, acho que é legal a gente fazer um trabalho conjunto, mas tem um sócio teu que não tem que participar. Ele tem que ir embora, cara. Por causa disso, 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 disso. Eu quero te ouvir, porque esta é a minha avaliação." Ele falou: "Putz, era isso que eu queria."
Falei, então calma. Então a gente primeiro precisa juntar os outros sócios para ver se isso é um consenso, para ver se isso faz sentido. Porque ele tinha algumas provas de suborno, de coisas que ele tinha me contado que me pareciam muito reais. Vamos ouvir a opinião dos outros. E aí a gente não vai fazer os 4 contra 1. Nós vamos ouvir a opinião dos outros e a gente vai tentar fazer uma separação amigável. E aí é igualzinho a terapia de casal. É Certo. muito melhor você se separar do teu cônjuge, do teu parceiro, de uma maneira bacana do que se separar no No litigioso. A litígio. mesma coisa nas sociedades, ou até pior. E foi o que a gente fez. A gente fez um trabalho inicial e depois a gente chamou esse sócio. E, de uma maneira bastante educada e elegante, a gente montou um esquema onde ele mesmo saiu, e é claro que ele saiu com a parte dele, a gente consensou, mas a gente conseguiu fazer isso de uma maneira racional. Nunca é a maneira bonita, não é gostoso você chegar pro teu sócio e falar, ó, não dá mais. Não dá. Sim. Por mais argumentos e por mais lógico que seja, isso é uma decisão difícil. Pô, Mas imagina. se for bem amparada, ela fica menos difícil. Com certeza, com certeza. Isso é uma novela que se repete. Vale a pena ver de novo, né? Todo dia. Uhum, uhum. Todo dia. Isso quebra muitas amizades. E assim, eu já ouvi alguns casos absurdos, assim, de verdade, assim, está conectando muito porque eu vou lembrando do que eu já ouvi. Tipo assim, de ouvir, mas tem que falar com seu sócio. Não, não converso com ele, não. Fala, como assim você não conversa com seu sócio? Pô? É a pior parte. Isso não existe. Não, você não, É. sério, não, nem converso com ele. Fala, não, você tá brincando, pô. São coisas que você não quer acreditar. Mas acontece muito. Os caras não. Tem um que vai trabalhar num dia, outro vai trabalhar no outro. Cara, é um negócio de doido. E aí, como é que você vai ter sinergia Eu dou risada de em uma nervoso. sociedade? Como é que você vai ter sinergia nessa sociedade? Se você não pode ver teu sócio, você tem que ir num dia e o outro vai no outro. É. Tem situações piores. Eu passei por uma situação de 2 sócios, marido e mulher. Aí a coisa pega. Por quê? Porque é difícil você falar de sociedade com a tua mulher, por melhor relacionamento que você tem. Deixa eu te perguntar isso. Boa. Por melhor relacionamento que você tem. Tem um conflito de ego, um conflito do casal, umas coisas que, putz, todo mundo tem razão e ninguém tem razão. E isso acaba interferindo terrivelmente na vida do casal. Então mistura tudo, cara. Sim, vira um imbróglio. E aí, você não sabe onde o problema começou, se ele começou na sociedade, se ele começou no relacionamento, porque aí começa a virar um querendo falar pro outro coisas que não deveria, e aí bagunça tudo. Então precisa. É muito difícil marido e mulher, tem sociedades de marido e mulher, é Sim. muito difícil. Eu conheço algumas, eu conheço uma em si que funciona relativamente bem, mas é pisando em ovos e trabalhando com muito cuidado o tempo todo. Tem que ter algumas competências para você trabalhar isso daí. Acaba casamento isso aí ou não? Opa, acaba. Com certeza. E a sociedade acaba depois. É, Por quê? Ah, acabou o casamento. Não, mas na sociedade vai tocar coisa não nenhuma. vai, não vai. Porque o emocional vai pesar. É. 30 anos dormindo junto com a Pois é, mulher, ou pois é. vice-versa. Pois é. Aí o cara chega de manhã lá vê ela, não, tá tudo bem, não tá. Não tá, não tá. Um vai começar a disputar com o É. outro por causa do filho, por causa da Isso. não sei quem, e acontece isso.